Bom, pessoal, para concluirmos aqui esse assunto, né, esse vídeo falando aqui de medição de continuidade e medição de continuidade de modo correto, eu vou usando aqui essa fonte de computador, essa fonte ATX como exemplo, né? E prosseguindo com o que eu estava falando no vídeo anterior, no primeiro vídeo, quando a gente faz as medições aqui nas saídas de tensão aqui dessa fonte, ou essa fiarada aqui em cores que vocês estão vendo aqui, entendeu? As tensões, elas são produzidas aqui por uma saída primária, por um primário aqui desses transformadores que estão aqui, ó. Eu vou dizer o transformadores, porque isso é só como exemplo aqui. A compreensão aqui não é específica para uma fonte de computador, uma fonte ATX. Em breve eu pretendo chegar a você com um vídeo específico falando sobre como funciona essa fonte aqui, mas o foco é como a gente, que hoje isso também já aconteceu comigo, nós podemos nos confundir com as medições que nós fazemos com os multímetros, não é isso? Porque o que é que eu falei? As medições também de continuidade, ela vai ser feita da mesma maneira por qualquer multímetro, só como eu falei. Como você tem na escala de resistência de mais baixa, entendeu? Em que é uma escala, vamos dizer assim, mais baixa, entendeu? Então você não vai ter um bip. Depende também se o multímetro ele tem bip ou não. Esses multímetros daqui, eles possuem bip, entendeu? Eles bipam uma determinada escala de resistência, que seria aqui escala mais baixa, vamos dizer aqui aí. Ele bipa acusando aqui nos próprios terminais dele, na própria fiação dele, entendeu? Essa resistência aqui baixa que você vê que não chega a zero. É o que eu quero tirar essa também falação que eu vejo sempre aí de quanto deu a resistência 0 ohm. Na verdade não existe. Você pode falar até 0 ohm, isso não, eu não digo que está errado, entendeu? Mas eu vou mostrar daqui a pouco para vocês num caderninho o que eu quero dizer com isso. Então aí, ó. Então a resistência nesses multímetros aqui, ela não está acusando zero. Pode ser que no seu ou em outros multímetros, isso vai depender do que eu falei, da resistência, entendeu? Que você tem no cabeamento do multímetro, entendeu? Do estado em que as ponteiras se encontram, entendeu? Que se tiver sujeira, se tiver ferrugem, não vai pegar, e do próprio multímetro, da própria precisão do equipamento. Então isso influencia para você saber ou não se você está fazendo uma medida correta. Em todo caso, pessoal, quando a gente faz essa medida aqui, eu botei na escala, entendeu? De resistência mais baixa, que é a escala que a gente sempre usa, entendeu? Para medir a continuidade. Então, quando eu faço essa medição aqui, entendeu? Vou botar aqui numa posição para vocês verem, poderem ver lá no multímetro, né? Observa o seguinte, quando eu faço uma medição aqui, virar aqui, botar o lado da saída aqui, que o lado da saída da fonte, de toda a fonte, justamente ela vai ter resistência mais baixa. Então eu vou medir aqui nos terminais de saída. Você vê que eu obtenho aqui, ó, eu estou medindo aqui do terra para algum terminal desse aqui de saída de tensão, entendeu? Eu vou medir aqui do terminal dessa fonte aqui
do terra para a saída de 12 volts. E você poderá ver, eu vou ajeitar aqui para você conseguir ver, entendeu? Quanto eu vou ter aqui, ó. Vou medir aqui do terminal de 12 volts para o terra. Então olha lá, a gente vê lá um valor de 189 ohms. Tá certo, a saída tá ok, entendeu? Porque justamente o que eu estava falando, essa medida aqui, se a gente for, eu vou agora, como esse multímetro aqui ele não mede escala de diodo, entendeu? Eu vou colocar aqui o meu outro multímetro, o multímetro Aneng, com o seu multímetro aí também básico aí digital, entendeu? Vamos aqui para a escala de diodo aqui, ó. Então observa a seguinte situação agora, pessoal. Estou na escala aqui de ohms, eu vou colocar aqui na escala de resistência mais baixa e vou botar aqui do terminal de 12 volts para o GND ou terra. E olha lá, ele me dá aquele valor mais ou menos que o outro multímetro me deu também, 190 e pouco. Agora eu vou botar na escala de diodo, que nós vamos ter o resultado aqui através de um valor de queda de tensão, que já seria, no caso, o certo para a gente fazer essa medida aqui, né? Isso, então eu vou botar aqui. Vou botar mais aqui, né? Para vocês verem, pessoal. Então olha lá, pessoal, eu tenho aqui, né, esse resultado aqui de 330 milivolts, queda de tensão nessa saída aqui do terminal de 12 volts. Justamente porque ocorre isso, pessoal, como eu falei, antes da tensão em qualquer fonte de alimentação, quer seja essas fontes chaveadas, quer seja as fontes comuns, nós vamos ter na saída do transformador, na primário, um diodo. No caso dessas fontes aqui, nós não temos só um diodo, nós temos um invólucro com 2 diodos, constituindo assim um diodo duplo. Então nós não vamos ter uma medição aqui como você está acostumado a ver nas fontes de um diodo só, que dá 500 mV, 700 mV. Nós vamos ter uma queda de tensão aqui mais baixa, entendeu? E nesses outros casos aqui de pegarmos essas, tá aqui, e nesse caso aqui de pegarmos essas aqui, ó, esses terminais aqui, botar aqui no GND e olha lá quanto nós temos, 48. A gente medir aqui GND e vou botar nesse terminal aqui que é o terminal de 3 volts. Olha lá, nós temos 48 ohms. Medindo aqui. Esse multímetro, no caso, ele passa a bipar quando ele acusa uma resistência a partir de 50 ohms, ele já bipa. Vou botar aqui na escala de... Vou tirar aqui para vocês, botar aqui que vocês não estão vendo, né? O pessoal pode... Aqui eu vou botar aqui, ó, o GND e vou botar em mais um terminal de saída aqui dessa fonte. Ela manda várias tensões aqui, ó, 49 ohms. Então, o que é que acontece aqui, né? Isso, vou botar agora no terminal de standby da fonte. Olha lá também, ó.
Entendeu? Nós já temos aqui uma resistência mais baixa. E a propósito aqui, a gente pode dizer aqui, deixa eu colocar aqui de novo GND no terminal aqui, saída. Nós temos 3 ohms aqui, 3.6 ohms. Se a gente joga para a escala de diodo, a gente tem que ter também uma queda de tensão também mais baixa nesse caso aqui, ó. Olha lá, não estou falando? Queda de tensão de 4 milivolts. Isso pode acusar que a gente tem um defeito aqui, com certeza, entendeu? Através da própria queda de tensão aqui, que não deu zero, mas deu quase zero, uma grande queda de tensão, e também uma resistência baixíssima que não chega a zero, mas se aproximando bem de zero, podemos dizer que isso é um curto ou quase um curto-circuito, entendeu? Como é que se fala? Confirmarmos realmente que se trata disso, nós vamos ter que fazer primeiro, vamos ter que fazer outro teste, fazer uma comparação com a fonte que esteja boa para ver se o valor de resistência ohmica que tem aqui e essa queda de tensão, entendeu? É comparado a essa aqui. Se for menor como está aqui, então a gente pode dizer que tem um defeito aqui nessa linha. Mas quando a gente coloca aqui nessa linha, entendeu? A gente acusa aqui uma queda de tensão mais alta. Coloca nessa daqui, acusa uma queda de tensão mais alta. Lembrando que eu estou na escala de diodo. Isso não tem defeito, porque a gente comprova também na escala aqui, ó, de resistência. Vamos voltar aqui para a escala de resistência. A gente comprova aqui nessa escala de resistência, pelo multímetro par, 48 ohms, nessa daqui 48 ohms. Meu valor quando a gente vai para essa daqui, desculpa aí pessoal, caiu aqui. Quando a gente observou aqui nessa linha daqui, pessoal, vou ajeitar aqui, gente, tá um pouquinho difícil. Nessa linha daqui, nós observamos uma resistência lá de 3.4 ohms super baixa. A gente pode dizer que pode estar havendo um curto aqui? Podemos sim, porque se aproximou bastante de zero, entendeu? Então vamos fazer agora um pequeno review aqui nas anotações que eu fiz, para ficar melhor, para você chegar a ter um entendimento melhor do que eu tentei mostrar aqui. Bom pessoal, o que eu quis mostrar aqui, entendeu, com esse assunto, esse vídeo aqui, a seguinte situação. Eu fiz aqui o desenho, né? Tentei fazer aqui o diagrama do transformador que consta nesse tipo de fonte chaveada. Não é o real do esquema que aparece ali, mas é uma coisa só para dar um exemplo, né? Que aqui nós sempre vamos ter aqui os enrolamentos que é a bobina, cada um desses transformador aqui. Nós vamos ter aqui os diodos e aqui, entendeu? Na saída dos transformador, antes de pegar os diodos, nós vamos sempre ter uma bobina, entendeu? Para fazer uma filtragem. Lembrando que essas fontes chaveadas de alta frequência, justamente elas vão trabalhar com altas frequências, entendeu? Até chegar aqui esse diodo, entendeu? Depois esse diodo aqui, que se chama diodo de alta velocidade, que recebe o nome de diodo flash, de diodo Schottky, ele vai passar a tornar isso aqui uma corrente contínua, entendeu? E esses capacitores vão terminar de fazer a filtragem, aí vai sair aqui nessas fontes uma corrente contínua, que nem nas pilhas, nas baterias, entendeu? Para poder alimentar as cargas, no caso aqui os circuitos dos computadores. Então aqui não é a realidade da realidade, aqui é só a título de exemplo. Então,
Quando eu tenho esse enrolamento aqui, você vê que os terminais está tudo no ponto do aterramento, porque é a mesma coisa ali da fonte. Se você medir do GND para esses pontos aqui, entendeu? Você vai ter os valores de resistências mais ou menos que aparecer ali. Se você medir do ponto daqui para o ponto do transformador, você vai ter a resistência dos transformadores, que é quase zero, ou resistência desprezível, que pode ser chamada de zero. Então, esse enrolamento aqui maior, você vai ter uma tensão de 12 volts. Por quê? Porque a tensão é a tensão mais alta que essa fonte aqui fornece para alimentação, essa de 12 volts. Tendo a tensão um enrolamento maior aqui, com maior número de espiras ou de enrolamento, você terá, consequentemente, uma corrente mais baixa, que é mais ou menos esse valor aqui, ó, de 7 amperes. Não é exatamente esse valor. Essas fontes podem ter 10 nessa tensão de 12 volts. Tem fonte que tem só 2, tem fonte que só 3, mas eu coloquei aqui em se tratando de poder ser uma fonte mais potente, porque essas fontes variam de potência. E quanto mais alta é a potência, isso quer dizer que mais corrente elas têm que mandar. Elas mandam. Nessa espira aqui, entendeu? Eu mostrei aqui uma saída de 5 volts com mais ou menos 9 amperes. Vamos botar assim. Então, tananana, já é um número de espiras menor, já vai ter uma corrente maior, porque aqui você terá uma resistência mais baixa, uma menor resistência, entendeu? Considerei aqui com uma média resistência. Nessa daqui você já observa que o número de espiras já é menor. Tendo um número de espiras menor, haverá uma menor resistência também, ocasionando uma corrente mais alta, entendeu? Eu coloquei aqui 10 amperes. Na realidade, não são esses valores de corrente que estão aqui, entendeu? Isso varia de fonte para fonte desse tipo, tá bom? Isso aqui é só no título de exemplo para vocês saberem. Então, quando você medir aqui, você terá uma resistência, entendeu? De quase zero. É curto-circuito? Não é curto-circuito, não tem defeito. Quando você medir aqui, você vai ter uma resistência mais ou menos, ou uma queda de tensão, porque aqui você está fazendo a corrente do multímetro passar pelo diodo, por essa bobina aqui e por esse terminal aqui de GND. Tipo, você vai fazer como você faz a medição ali. Aqui a mesma coisa. Na de cima você já vai ter uma corrente, uma resistência mais alta, uma queda de tensão mais alta. E seu multímetro não vai